Fala, senhores, beleza, Alex? Então, eu vou fazer um vídeo talvez um pouco diferente no canal, respondendo a um. Não sei se o sujeito eventualmente é um youtuber, que ele fez alguns vídeos, não sei, parece que eventualmente alguns vídeos deles viralizaram. E acho interessante eventualmente tratar alguns comentários, fazendo uma comparação em relação a alguns comentários que ele vem fazendo. Não sei exatamente sobre o que, sobre mim, imagine. Quero acreditar que não seja sobre mim o comentário, mas eventualmente analisando algumas coisas que eventualmente ele falou dentro da minha vida ou eventualmente algumas afirmações que ele faz apenas conceitualmente, mesmo que não comparando a minha vida com aquilo que ele fala, às vezes sim, às vezes não. Às vezes falando, vou colocar a minha vida sobre em relação a alguma coisa que ele fala, e às vezes eu só vou tratar o tema conceitualmente sem falar sobre a minha vida, apenas quando eventualmente eu achar necessário, e é um tal de Yutaka, né? Eu não sei qual eventualmente é o canal dele, se não, antes, inicialmente eu conheci o canal dele, se não me engano, salvo engano, como Shitposter, o nome do canal dele, e depois como Acababa Productions, eu não sei exatamente. Enfim, eu conheci o canal não como Acababa, mas como Shitposter, e então sei lá, não sei se o nome do sujeito é Yutaka, alguma coisa, enfim. Tá. É, eu peguei vários vídeos dele, né? E alguns comentários que ele faz, eu anotei aqui. Pessoas que eventualmente rejeitam o trabalho de eventualmente uma pessoa que eventualmente estava tentando reparar os erros, são pessoas que já estão aceitas no céu. Em relação à questão evangélica, Yutaka, o objetivo não é exatamente salvar essas pessoas. Primeiro, porque se elas já estão no céu, o meu objetivo não é salvar, é apenas corrigir informação, inclusive para eventuais pessoas que é, não saibam quais as informações certas das erradas, inclusive pessoas que eventualmente podem achar que houve algum tipo de pecado, mesmo elas estando aceitas no céu. De certa forma, que eu já falei no canal, se eventualmente a minha situação se adapta ao que você está falando. E eventualmente elas não aceitaram o meu trabalho. Realmente muitas pessoas não aceitaram o meu trabalho. Ah, mas elas já estão no céu. Não, não, calma. Aqui é um problema, porque assim, eu não posso, acho que eu falei isso em alguns vídeos, eu não tenho como rejeitar isso, porque assim, eu não posso desejar o contrário disso, né? Então, independente. Ah, mas elas não devem ser convencidas? Não, mas elas também devem ser convencidas, porque algumas delas podem se preocupar com algum tipo de pecado e acreditar em informações falsas, né? Então, assim, o problema talvez maior é justamente aquilo que eu também falei em alguns vídeos atrás, se eventualmente terceiros interessados que não necessariamente sejam evangélicos, também eventualmente acreditarem em ideias erradas que esse pessoal eventualmente vem falando, não só a meu respeito, talvez menos a meu respeito e mais sobre ideias erradas, sobre outras pessoas, sobre o próprio evangelho. É, essa é a ideia. Eu não posso desejar nada contrário à salvação de ninguém, né? Então, essa é a ideia. Agora, não que não haverá, eu acredito que não haverá repreensão a essas pessoas, né? E aquela coisa, eles estão em pecado, eles também não são obrigados, eventualmente, a aceitar o meu trabalho. O problema é se eventualmente eles não aceitem a Deus. Se bem que talvez, justamente por eu tentar ofender a Deus, alguns diriam que isso não necessariamente seria pecado. Mas, eventualmente, qual que é o grande problema? Isso pode gerar desvio de terceiros, né? Eventualmente outras pessoas. Aí é pecado, porque você está desamando o próximo, seja ele cristão ou não. E eventualmente, mesmo que eu esteja desviando um cristão, pode, entre aspas, não ser uma ofensa direta a Deus, mas eu estou desviando outro cristão que eventualmente está é, sendo induzido ao pecado por conta de maus comportamentos alheios. Então, é, eu não posso desejar ao contrário que elas não sejam aí aceitas no céu, apesar de terem um comportamento errado, e tentar fazer com que terceiros interessados não acreditem nesse tipo de informação. Já vou talvez falar mais a respeito disso futuramente. Outra coisa, nessa mesma ideia, nessa mesma toada, cuidado com o conceito de reparar o erro, né? Ah, se você tentou diligentemente reparar o seu erro. Não, não, mas aí tem um plus aqui. Tem um plus. Muitas vezes, na verdade, há erro dos outros nas nossas vidas que nos induzem. Portanto, erros conexos. Ou de responsabilidade conexa. No sentido de que, tudo bem, eu posso tentar compensar os meus erros, compensar com trabalho os meus erros do passado, mas calma aí. Em outras circunstâncias da minha vida, esses erros do passado que o Yutaka fala, muitas pessoas, não necessariamente a meu respeito, mas muitas pessoas não errariam se não fosse um erro externo. Né? Então, se eu estou tentando compensar o meu erro, mas eventualmente eu posso ter errado porque eu fui induzido, eventualmente,
a um sentimento de incapacitação, eu fui induzido aos outros em achar que eventualmente eu não conseguiria. Então, mesmo inclusive o sucesso poderia me gerar vergonha, ou o fracasso também me geraria vergonha. E às vezes a pessoa poderia acreditar no fracasso induzido por outras pessoas. Ah, você vai errar, vai errar, vai errar, vai dar errado, você é mimado, você não consegue. Então, depende. Apenas para dar um exemplo do meu caso. Isso pode acontecer de várias outras formas na vida dos outros. Então, muitas pessoas não errariam se não fossem induzidas a tanto. E nem todo mundo é evangélico. Então, fica muito mais fácil ainda induzir outras pessoas que eventualmente não conhecem a verdade ou algo assim. Então, não que eu não possa ser induzido, mas a princípio é mais fácil com quem, entre aspas, é mais inocente, são pessoas que podem acabar se dando mal depois. E não são necessariamente vítimas da sua própria maldade, são vítimas da maldade alheia, né? Não da sua maldade, da maldade no sentido genérico. Às vezes não são vítimas da própria maldade da pessoa, são vítimas de maldade alheia, ou seja, elas podem ser induzidas ao pecado por maldade externa, por enganação externa. Algo tipicamente brasileiro, por sinal. Então, cuidado, às vezes esse compensar erro está dando uma. Talvez do jeito um pouco que você fala, está dando muito a impressão de que sempre a responsabilidade pelo pecado individual. Apenas um cuidado. Né? Mas sim, se a pessoa eventualmente foi a pessoa que cometeu o erro, ela é má. Não, não, não. Aí tudo bem. Talvez seja até o caso do Yutaka, que falou que ele é uma pessoa ruim e tal. Talvez seja o seu caso. No meu caso não era exatamente. Eu fui muito induzido a erros. Eu fui muito induzido. Eu acredito que realmente fui induzido a erros sim. E não sendo necessariamente tão maldoso como alguém pode eventualmente, no primeiro momento, concluir, digamos assim. Aqui é uma interpretação, aqui é uma frase que eu eventualmente não entendi. A mão eventualmente do a mão que trabalha e a mão que mata são da mesma cor, né? Tem a mesma cor que mata. Sim, é uma frase interessante. Ela tem, na verdade, ela sugere várias interpretações, ela vem do Kung Fu, só que aquela coisa, às vezes, se o Kung Fu eventualmente sugere uma coisa errada, eu não vou. Eu não vou tratar o Kung Fu porque eventualmente tem alguma ideia errada, eu acredito. Se é errado, eu não vou trabalhar, ou vou discordar dela, mas não, talvez não dessa, mas digo. Porque essa, na verdade, eu tenho que refletir, mas existem outras ideias do Kung Fu que podem ser erradas e ideias que são corretas, né? Então, aquela coisa. A impressão um pouco que dá dessa frase é assim: mão que trabalha, mão que mata, eventualmente tem a mesma cor, e eventualmente até podem ser a mesma mão, né? Mas aí você está dizendo que todo trabalhador eventualmente é um assassino. Essa é uma possível interpretação da frase, não estou dizendo que o Yutaka disse isso. Mas cada um retire aí as suas próprias conclusões. Será que todo trabalhador é assassino? Se essa é a ideia, poxa, eu até não concordaria. Se for, é ruim. Em alguns casos pode até realmente dar uma impressão, mas não deveria ser assim, né? Ah, mas eu ainda acredito que nem todo trabalhador é assassino, mas muitos eventualmente podem ser. Correr atrás das pequenas coisas. Aqui, eventualmente, eu não concordo, porque qual que é o problema? Eventualmente é pequena para você. Talvez você trabalhe numa perspectiva de conversão ou de algum tipo de libertação espiritual. Não sei do que você está falando, mas assim, as chamadas pequenas coisas pode ser para você. Às vezes é uma pequena coisa que está travancando o coração do outro. Então, na verdade, eu vou ter que perseguir as pequenas coisas porque é exatamente o que incomoda os outros. E eventualmente já me incomodou, embora eu não sei se a minha dificuldade quando eu era descrente, e que eventualmente pode até ter me acompanhado, ou mesmo que não me acompanhe com a mesma intensidade, mas é aquela coisa. Em algum momento me acompanhou. Então, o que os outros achavam que era uma coisa pequena, para mim, na verdade, era grande. Então, primeiro que isso é relativo. Segundo, mesmo que a minha seja pequena, o meu problema é pequeno, para mim é grande e é justamente o que está me incomodando. Então, em relação a uma terceira pessoa, um terceiro interessado, é a mesma coisa. Às vezes, o que para você é uma coisa pequena, uma maneirinha, para ele justamente é o maior problema que ele está enfrentando. Então, eu tenho que buscar gerar libertação para esse sujeito. Porque o meu problema já foi pequeno para os demais. Então, apenas também um cuidado em relação a isso, em relação aí talvez a não respeitabilidade dos problemas alheios, né? É, tinha falado também aquele conceito de compensação do erro, sim, mas aí tá, às vezes eu estou compensando apenas a minha porção do isso, que eu quero dizer, a minha porção do erro que foi eventualmente conexo. Porque às vezes eu cometi um erro, mas eu fui induzido, né? Ou eventualmente até forçado. Ou às vezes não forçado no sentido, talvez, que alguém colocou uma arma em mim, mas forçado no sentido social porque eu teria medo do que as pessoas eventualmente reclamariam se eventualmente eu não fizesse aquilo. É, às vezes algo, como eu falei aqui, um problema que pode ser pequeno,
mas que pode ser um grande dardo inflamado maligno na vida de outra pessoa para quem eventualmente sofre. Então, nesse ponto, eu já discordo um pouco de Yutaka. Ele fala da questão de ficar muito cansado para não ter insônia, né? Assim, não, só não fazendo uma comparação com outro problema, eu já tentei eventualmente ficar muito cansado para reparar problemas da alma. Eu já fiz até bastante exercício, comigo não adiantou. Problemas da alma, não insônia. Insônia eu não sei. Mas sim, problemas da alma nem sempre se resolvem só com exercício. Falo por experiência. Falo por experiência mesmo. Já tentei ficar muito cansado e não resolvi meus rancores. Mas não era sobre o que o Yutaka está falando. Eu estou expandindo o conceito aqui. Não estou nem discordando da ideia dele. E não resolver meus rancores, mesmo ficando muito cansado, quando descrente. Fazer muito exercício não necessariamente adianta ou não adiantava nada naquela circunstância. Assim, às vezes um soco na parede pode eventualmente simbolizar outra coisa. É aquela coisa. Quem anda com lobos, claro, pode eventualmente aprender a uivar, né? Que foi um comentário dele. Mas, às vezes aquela pessoa que ama tudo crê, né? Então não necessariamente ele vai agir da mesma forma. Então, depende da pessoa. Mas pode ser que a pessoa tenha aprendido a uivar. Eventualmente, talvez um erro de dizer eventualmente o objetivo antes, né? E talvez o Yutaka, a partir do momento que ele faz isso, ele já contou o objetivo dele. Mas é aquela coisa, não, porque Jesus contou antes o objetivo dele, né? Então depende, nem sei se isso seria pecado. Paulo também. No meu caso, eventualmente, eu já cheguei a falar sobre objetivos, mas assim, eu achava alguns comportamentos ocultistas errados e eu falei isso. Mas isso foi um erro. Não, mas eu vou mentir. Eu vou omitir uma coisa que eu acho que dá para fazer. Mas eles querem manter o mesmo comportamento. O pecado é deles e eu vou ter que dizer o que é certo e o que é errado. E de qualquer forma, se eu continuasse questionando o comportamento, eles iriam saber de qualquer jeito. Então, nem faz diferença. Agora, mesmo que eu eventualmente avise isso, eu não poderia ser atacado antes de se cometer nenhum tipo de pecado. Porque também é algo que eu critico no canal. Como é que eu vou criticar antes uma pessoa que não cometeu pecado ainda? Aí não dá, né? Aí não isso. Errou para tentar acertar? Não, porque você não sabia. Aqui não tem nem possibilidade de erro para tentar acertar. Ele coloca eventualmente uma mensagem num vídeo dele e fala, sem piedade. Não, aquela coisa de piedade haverá se Deus mandar, né? Você mesmo diz que talvez de repente eles sejam aceitos no céu. Não sei se em relação à salvação, se eles são aceitos no céu ainda hoje, né? Talvez aí, não sei se está se referindo a demônios. Demônios podem eventualmente ser aceitos nas regiões celestiais, não exatamente no céu, mas eles podem, até um certo ponto do céu, eles podem até eventualmente ir. Não sei se é disso que você está falando. Ou em relação à salvação, não, eu vou ter piedade de Deus. Se Deus mandar, ter piedade. Depende mais, de certa forma, mais de Deus do que de mim. Pelo menos eu acho que vou ter. Pode ser que eu não tenha. Outra coisa, os efeitos de bicho no teu canal, só talvez eu entendo que ele eventualmente quer causar um impacto e tal. E às vezes até dá a impressão que a boca dele, ele faz ali um gráfico na boca, ou não, né, vai saber. Gráfico na boca para parecer uma coisa mais animalesca, mas aí que tá, não sei se as pessoas acham que você é animal, homem, ou, né? Não sei se necessariamente nós precisamos passar acima de alguns bons valores para pacificar. Talvez sim, né? Porque de certa forma Deus um pouco fez isso, talvez em algumas circunstâncias, mas ele não é exatamente que era pecado, né? Aí é mais justiça, né? Então tem que ver. E aí aquela coisa, em relação a pacificar, né? Mas aí vem Jesus, acho que não, Jesus nos levou em alguma epístola, ou Jesus mesmo diz assim, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, né? Então isso também é uma alternativa de eventualmente se pacificar, mas às vezes Deus vai querer, vamos dizer, puxar o tapete, né? No bom sentido, porque daí seria eventualmente justo. No seu vídeo, eventualmente, não deu para ver a armadura. Aí que tá, eu, nesse ponto, eventualmente aplicando no meu caso, assim, é que eu posso usar armadura, mas eu vou ficar usando a armadura para ficar, entre aspas, você mesmo chamando de ninharias, eu vou ficar respondendo as ninharias o tempo inteiro. Então, assim, seria de certa forma uma contradição, né? Porque daí eu vou ter que. Eu respeito as ninharias, eu acho que as ninharias na verdade são coisas importantes, porque podem gerar algum tipo de esclarecimento aos demais, mas incomoda muito o coração, machuca muito o coração. Então, assim, é muito ruim, muito ruim. E sim, eu era protegido. Mas na verdade a armadura de Deus é o que me dá raiva, né? Por usar a armadura de Deus eu tenho raiva do comportamento alheio. Então, assim, eu na verdade não sei se eu a perdi, porque eu ainda tenho raiva. Eu ainda tenho raiva do comportamento. Então, quer dizer, eu não sei se perdi a guerra. Mas aí que tá, qual que é o problema da guerra? Eu não sei se eu quero ganhar, entendeu?
por tédio, porque é chato, porque machuca o coração. Então,